Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Tesser, você está no nosso canal Dialogando Direito e hoje a gente vai continuar a conversar sobre um tema que a gente vem conversando há bastante tempo, que é sobre o teletrabalho ou trabalho remoto, tá? No nosso último vídeo sobre o tema, a gente falou um pouco sobre as regulamentações trazidas na legislação sobre o trabalho remoto ou sobre o teletrabalho. A gente falou bastante então da CLT, das modificações que a nova lei trouxe, e tentamos traçar para vocês um quadro geral dessas questões. Porém, lembra quando a gente falou num outro vídeo mais lá atrás que três coisas eram bastante importantes para você estabelecer essas premissas de trabalho remoto e até bastante importante de trabalho híbrido, um modelo de trabalho aí que a gente acredita que vai perdurar? A gente falou de três coisas, a gente falou de políticas, né, normas, regulações, etc. A gente falou de infraestrutura e a gente falou de cultura. Muito bem, quando a gente falou da legislação no nosso último vídeo, a gente está falando de política, a gente está falando de regulações, mas elas não se esgotam única e exclusivamente na lei, na CLT. Então hoje a gente vai falar de algumas regulamentações internas que as organizações podem, ou até melhor dizendo, devem adotar para melhorar essa experiência, para tratar de uma forma mais objetiva e mais segura também do teletrabalho ou do trabalho remoto. E a gente vai dividir isso em duas regulações, em duas espécies de regulação. Regulações que dizem respeito a espaços normativos deixados pela lei, ou seja, regulações que é preciso que sejam feitas porque a lei deixou espaço para que isso aconteça, que a gente vai chamar, sei lá, de regulamentações normativas, etc., de regulações de espaço legal, e também de regulações operacionais, que dizem respeito a políticas que independem só da legislação, mas que tratam aí do dia a dia ou do cotidiano do trabalho remoto ou do trabalho, do teletrabalho ou ainda do trabalho híbrido. Então, começando por essas regulamentações da lei, há dois assuntos que são bastante importantes que qualquer organização que vá adotar um modelo de trabalho remoto, ou modelo de teletrabalho, ou ainda de trabalho híbrido, adotem, e que dizem respeito a espaços normativos. Primeira delas diz respeito a se haverá ou não haverá ajuda de custo relativa à aquisição, manutenção de infraestrutura e equipamentos para a realização do trabalho remoto. Lembrem que a legislação deixa espaço para ajuste entre as partes disso, dizendo única e exclusivamente que isso de nenhuma forma integra o salário do colaborador. E também o segundo ponto é o ponto relativo a saber qual modelo de trabalho remoto ou de teletrabalho ou de trabalho híbrido se vai adotar no que diz respeito à medição do trabalho. Se a organização vai adotar um modelo tradicional de medição por jornada, pelo número de horas trabalhadas ou número de horas registradas, né, para trabalho, ou se vai adotar o novo modelo aí da legislação, que é o modelo de tarefa ou de produtividade. Essas duas regulamentações específicas que dizem respeito a preencher espaços normativos que a lei deixou de propósito para que cada organização possa trabalhar com maior flexibilidade e estar bem adequada às suas peculiaridades, me parece que são indispensáveis de serem trabalhadas num regulamento interno, numa norma interna, numa política interna da organização, quando for regular o trabalho remoto ou o trabalho teletrabalho ou trabalho híbrido. Isso pode ser feito tanto no contrato de trabalho individual dos empregados, relembrem que isso agora é uma obrigação, né? Essa instituição dessa modalidade diferente de trabalho precisa estar prevista no contrato de trabalho ou em um aditivo, quanto pode ser feita de uma forma geral numa norma interna da empresa, numa regulamentação. Então, lembrem bem esses dois pontos, porque eles decorrem de espaços normativos, né? O primeiro deles, então, é a existência ou não de ajuda de custo para equipamentos, para infraestrutura, para manutenção, para maquinário, para mobiliário relativo à prestação do trabalho remoto ou híbrido. E ainda a questão relativa aí também de qual modalidade de aferição de trabalho que a empresa ou que a organização vai adotar, se no tradicional por jornada ou por produtividade.
Quando a gente olha para regulações de ordem operacional, me parece que a gente pode falar basicamente de 3 grandes regulamentações que precisam ser feitas. É claro que isso se desdobra. A primeira delas é a que diz respeito à utilização e à regulação específica da operação do dia a dia. Isso diz respeito, por exemplo, a estabelecer planos de trabalho, em que se vai estabelecer que tipo de tarefas eu quero que o empregado execute. Se eu estou pensando numa modalidade de trabalho híbrido, então, quantos dias por semana ou quantos períodos por semana ou por mês ou por quinzena, enfim, em quantos períodos o empregado precisa ter a sua presença nas dependências da empresa ou da organização. Lembrem que a legislação diz que a necessidade de comparecimento para algumas situações não descaracteriza o trabalho remoto ou o trabalho híbrido ou teletrabalho. Então isso também é bastante relevante para você poder transformar isso, né, numa expectativa bastante ajustada e transparente do trabalho. Ao mesmo tempo estabelecer como e em que circunstâncias serão exigidas reuniões do trabalhador, do colaborador, reuniões com a equipe, reuniões individuais com os gestores, etc. Como que fica basicamente a gestão de tempo e espaço nessa nova modalidade de trabalho? Algumas empresas aproveitaram a questão da pandemia e a necessidade de colocar os trabalhadores em trabalho remoto para, por exemplo, diminuir os seus espaços de trabalho, para diminuir os seus prédios, para diminuir os seus estabelecimentos. Como é que eu vou organizar essa questão de tempo e espaço, considerando que quando estávamos presenciais numa determinada organização, ela comportava, por exemplo, 800 pessoas. E agora, será que a mesma necessidade de eu manter essa estrutura gigante para 800 pessoas em determinado serviço, ou eu posso diminuir isso, aproveitar espaços, criar, entre aspas, aí, coworkings dentro da empresa, ou share workings, que é um modelo que particularmente eu gosto mais, que são modelos de trabalho compartilhado e não meramente de coworking, né? De que eu só estou dividindo o espaço sem dividir o trabalho, né? Então acho que essas opções precisam estar bem definidas e precisam estar bem estabelecidas para que o gestor saiba como ele vai exigir isso do colaborador e o colaborador saiba quais são as expectativas em relação a isso. Então essa definição operacional é bem importante que seja adotada aí numa política ou numa normatização interna da empresa. A segunda questão que diz respeito também, vamos dizer assim, a regulações operacionais, diz respeito muito mais a normas de utilização de equipamentos, de maquinário, de mobiliário, normas de utilização de ferramentas colaborativas de trabalho. Por exemplo, eu estou fazendo um trabalho lá para a empresa, onde eu tenho que salvar esse trabalho que eu estou fazendo? Eu vou salvar isso num diretório específico, eu vou poder salvar no meu computador que eu estou trabalhando, eu vou ter que salvar isso num dessas ferramentas de drive que a gente tem aí à disposição. Como é que eu vou fazer isso? Como se dá o meu acesso à rede? O que eu posso, o que eu não posso acessar? Vai ter filtro, não vai ter filtro de conteúdo? Tudo isso porque o empregado, mesmo trabalhando remotamente ou à distância, né, ele vai continuar trabalhando também. Então, esse é um espaço de trabalho e, portanto, precisa ter aí as suas regulamentações, especialmente quando o empregado não está trabalhando do lado aí do seu gestor, né? Ele está trabalhando de forma remota, né? Seja totalmente ou seja ainda de forma híbrida, trabalhando remoto de forma parcial. Então essa é uma outra regulamentação bastante importante que, na verdade, se conecta também com aquela condição de infraestrutura que a empresa vai entregar para o trabalhador poder trabalhar. Isso, obviamente, tem que estar alinhado, né? E a terceira e última regulamentação ou regulação operacional é bem importante e tem a ver com a cultura do trabalho, que é o estabelecimento de um manual de boas práticas para esse trabalho. Especialmente importante se você for utilizar essa questão dos coworkings dentro da empresa ou de share workings, onde diversas equipes, às vezes de setores diferentes da empresa, podem compartilhar em determinados períodos o mesmo espaço de trabalho sem qualquer problema. Isso é bem importante, então, estabelecer um manual de boas práticas, um manual de convivência, sempre atrelado ao código de conduta e integridade da empresa ou da organização. Por quê? Porque a gente está falando aqui de espelho de cultura, de comportamentos que podem e não podem ser adotados, de comportamentos que se esperam dos colaboradores. Tá certo?
Então vejam só, eu queria hoje trazer para vocês essas reflexões, né, a partir também das lacunas normativas que a legislação deixou de propósito para as organizações criarem o seu próprio modelo de trabalho remoto ou de trabalho híbrido, e acho que são bastante importantes essa preocupação. Se você está numa organização e está pensando em adotar uma modalidade de trabalho dessa natureza, é bem importante ter em mente isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal. Aqui, ó, pururu, aperta o sininho para saber que tem vídeo novo subindo, para a gente continuar dialogando direito. Obrigado!